Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O número de divórcios no Brasil tem crescido ano a ano. Os dados mais recentes do IBGE são de 2016. Lá, há 2 anos, foram registrados nos cartórios quase 345 mil divórcios no país. Isso sem contar as separações informais, aquelas em que o casal nem legaliza, nem formaliza o fim da união. Quando o casal se separa sem filhos, a situação costuma ser até mais fácil. Pode haver um desentendimento aqui ou ali sobre partilha de bens, eventualmente sobre pensão, mas o prazo de solução do conflito normalmente é mais curto. O maior problema é quando o casal tem filhos. Mesmo com o crescente costume de se adotar a chamada guarda compartilhada, as discussões sobre pensão e partilha, principalmente, são mais complicadas. E aí, a discussão que deveria se limitar aos 2 adultos pode resvalar nas crianças, adolescentes e, eventualmente, até causar traumas e problemas que essas crianças vão carregar aí durante muito tempo na vida. E é justamente esse assunto que nós vamos abordar hoje aqui no Band Entrevista. Para falar sobre isso, nós convidamos 2 profissionais com larga experiência no tema, a psicóloga Sandra Bácara e a advogada Selma Carmona. Sejam bem-vindas aqui ao estúdio da Band. Obrigado por atenderem o nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom, eu queria começar com uma pergunta mais genérica, que vale para as duas, né? Na opinião de vocês, os casais passaram a se desentender mais ou o divórcio deixou de ser um tabu? Porque eu me lembro, na época de nossos avós, né, muitas vezes, para evitar a separação, muitos casais mantinham aquele casamento de fachada, viviam uma péssima relação. O que mudou? O que acontece hoje? Mudou a regra, né? Hoje o divórcio é muito mais comum e as pessoas não são tão mal vistas, né, quando se divorciam. Isso evitava as separações lá atrás, né? Eu acho que isso evitava as separações, é aquilo que você disse, as pessoas mantinham um casamento de fachada, né, muitas vezes até com segundas famílias, né, principalmente do homem, se a gente pega a nossa cultura brasileira, e se mantinha aquele status, porque a mulher não trabalhava, a mulher não teria como se manter, como manter os filhos. Então, com toda a mudança social, né, as novas leis, o movimento feminista, o novo lugar da mulher na sociedade, a lei de divórcio, tudo isso mudou muito. Aliás, a lei do divórcio também foi um parto para aprovar essa lei no Congresso, né? Que refletia o costume da época, né? Os costumes. Né? A nossa evolução que veio a legislação, ela foi paulatina, principalmente com relação ao núcleo familiar. Né? Então, antes se tratava de uma forma, o Estado não intervia tanto na vida das famílias. Hoje, o Estado intervém completamente na vida das famílias, começando pelo advento do Estatuto, que então aí prevê que a família tem a obrigação de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Agora, muitos casais, quando começam a se desentender, às vezes eles tentam conciliação, fazem terapia de casal. Essas tentativas costumam dar mais certo ou normalmente é só um adiamento temporário da decisão de se separar? Olha, eu sou terapeuta de família também. Costuma dar muito certo. A questão, né, que a gente sempre discute, Sérgio, é que nós temos 2 divórcios. O divórcio que os advogados fazem e o divórcio emocional. Se o divórcio emocional não acontece, o divórcio jurídico não vai resolver. A justiça entra como um elo de ligação. Então, judicializa-se, né, Selma, para que mantenha aquele vínculo de alguma forma. Então, mantém o vínculo na briga, mantém o vínculo na falsa acusação, na provocação, nos litígios. Mas isso aí normalmente ocorre por quê? Porque uma das partes aceitou, mas não queria a separação? Várias hipóteses, né? São várias hipóteses. É um leque enorme, né? Às vezes, para uma separação para a pessoa, não foi no mesmo momento que para outra, né? Então, isso aqui a doutora Sandra pode falar mais. Isso pode acontecer, acontece muitas vezes também, quando mesmo com as 2 partes admitindo que era hora do divórcio, que não dava mais,
fica difícil desligar, por exemplo, se um dos dois retoma a vida com outra pessoa, isso gera um ciúme no ex e isso Qual é um problema? O significado do casamento para a pessoa? Qual era o projeto que aquelas duas pessoas tinham em relação ao casamento? O que significa separar? Porque muitas vezes a separação significa uma derrota de um projeto. E às vezes de um projeto que é individual, que não era do casal. Por isso que eu falo do divórcio emocional, né? Então, às vezes, aceita-se a separação, né? Faz um divórcio consensual. Quando o outro lado reconstrói a vida, aí retoma e vamos fazer uma modificação de guarda, vamos fazer um outro pedido alternativo. Então, joga-se essas decisões que eles não dão conta de resolver para o juiz resolver. Agora, no aspecto jurídico, qual o primeiro passo que o casal deve dar quando decide pedir o divórcio? Ele já deve chegar ao escritório, ao seu escritório, por exemplo, com a questão dos bens, da partilha, da guarda já encaminhadas ou não? Eu acho que a primeira parte ali do próprio advogado. O advogado ele tem que estar imbuído de uma conciliação, porque ali você não está lidando com uma questão de empresas, enfim. Ali você está lidando com gente e que gerou gente e que vai ver cidadão, entendeu? Imagina todas essas crianças, esses adolescentes com o problema que eles vão criar advindo dessa conduta belicosa, dessa conduta guerreada dos pais, entendeu? Então, vai criar um cidadão vivendo aqui com uma série de problemas e com dificuldades com outros companheiros, enfim. E é desde pequeno. E é desde pequeno. Antes de chegar nessa questão dos filhos, aí vamos ainda falar do casal. Quando é que o casal deve recorrer a uma terapia e em que situações a gente sabe que não tem jeito? A terapia, ela surge em situação de sofrimento emocional. Esse é o momento. Grande parte dos casais que me procuram buscam a conciliação. Mas existem casais que vão buscar a separação e vão tentar resolver essas questões emocionais que estão ali envolvidas na separação para que não sobrevenha nada sobre os filhos. Né? Para que os filhos não participem. Isso seria o melhor dos mundos, né? Porque, veja bem, se a gente pensa na estrutura da família, eu sempre uso essa imagem como um sistema, que tem 3 subsistemas, o conjugal, o parental e o filial. Geralmente, o conjugal e o parental são as mesmas pessoas, marido e mulher, pai e mãe, normalmente são as mesmas pessoas. No divórcio, acaba o conjugal, não acaba o parental. Então, permitir que o ex-marido ou a ex-mulher continuem sendo pai e mãe, porque não existe ex-pai ou ex-mãe, perder o poder familiar, né? É muito difícil. A nossa Constituição de 88, ela coloca ali o poder familiar, não mais o pátrio poder, quer dizer, os dois têm o mesmo poder dentro da família. E manter isso é muito difícil. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco já está no fim, mas eu queria ver se a senhora pode me dar uma resposta rapidamente. Um casamento daquele cheio de idas e vindas, separa, volta, pode dar certo? Pode. Pode. Se o amor predomina, pode. Se o respeito predomina, pode. Então tá bom. Daqui a pouco a gente continua a falar sobre as questões, sobre a influência do divórcio na vida das crianças, dos adolescentes. Agora a gente faz um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Sai daí não, tá?